Olá, seja bem-vindo à quarta aula então do Word. Continuando ainda sobre a seleção de textos, vou abrir novamente o Word. Da próxima vez acho que eu já deixo o programa até carregado para facilitar. Vou clicar aqui no Word 2010. Prontinho. Nós aprendemos já a utilizar a função range, então vou começar aqui fazendo um range de 10 por 5, 10 parágrafos por 5 frases. Quando você vai selecionar o texto, você também tem a possibilidade de selecionar em blocos de texto. Segurando a tecla Alt e arrastando o cursor sobre um conteúdo, você vai ver que apenas um quadrado, ou um retângulo, ou uma área do seu documento vai ser selecionada. Você pode aplicar então a formatação, sublinhado, você pode trocar a cor de fundo, de fundo. Você pode aplicar então formatações específicas para essa região do texto, independente das demais. Para selecionar dessa forma, então, mantenha a tecla Alt pressionada e arraste o cursor pela região que você deseja. Né? Arraste o mouse com o botão esquerdo pressionado para a região que você quer selecionar. Falando ainda de modos de exibição, você viu aqui na parte inferior da tela 5 modos de exibição diferentes do seu documento do Word. O primeiro é chamado de layout de impressão, que é esse que nós trabalhamos. O layout de impressão ele é utilizado para que você possa visualizar o seu documento enquanto você está digitando, da mesma forma que ele vai ficar quando impresso. Se você formatar então seu fonte, seu parágrafo, inserir imagens, tudo isso na tela do computador, não tem problema. Na hora de imprimir, o seu documento vai sair exatamente igual ao que você viu na tela, justamente por causa desse modo de visualização chamado layout de impressão. O segundo módulo é chamado de leitura em tela inteira. Geralmente, quando você recebe um documento de Word de alguém por e-mail, e quando você abre esse documento do Word, é esse método de visualização que você vai ver. Esse método traz para você uma leitura um pouco mais confortável, só que ele muda completamente a diagramação do seu documento. Você pode ver, por exemplo, imagens fora de posição, você pode ver o texto maior do que foi diagramado, justamente para facilitar a leitura do documento. Para sair do modo de leitura de tela inteira, você pode dar ESC, ou ainda utilizar esses controles aqui na parte superior. Você pode até escolher quais são as páginas que você quer para a primeira tela, última tela, ir para uma página específica, localizar no texto. Você pode avançar para as páginas seguintes, clicando nos controles da parte superior, ou aqui na parte de baixo, onde você tem esse botãozinho aqui para ir para a próxima página, ou voltar para a anterior. Você pode salvar o documento, você pode visualizar a impressão. Existem algumas ferramentas específicas sobre o modo de leitura, como cor de realce de texto. Você pode fazer marcações na leitura enquanto você está lendo. Então, uma série de opções, comentários. Você pode colocar um comentário em uma determinada posição. Tudo isso para facilitar a leitura do seu documento. Se você quer fechar esse módulo de exibição, basta pressionar a tecla ESC ou clicar aqui no cantinho superior no botão Fechar. O seu documento, então, vai voltar para o padrão anterior de leitura, que é o layout de impressão. O terceiro modo é chamado de layout da web. Note que quando nós estamos redigindo um documento no Word, ele tem aqui essa divisão que mostra a separação de uma página e de outra. Quando você formata o seu documento no layout de web, nós não temos divisão de páginas. Você sabe que numa página de web, o conteúdo é colocado em uma página única. Por isso, você pode redigir uma página da web diretamente do seu Word e depois fazer o upload ou enviar esse arquivo para o seu provedor de serviços e já ter uma página web criada pelo seu editor de textos, de forma bem simples. O próximo módulo é chamado de estrutura de tópicos. E essa estrutura de tópicos ela é muito utilizada principalmente quando você tem documentos técnicos ou que você tem manuais para redigir. Eu tenho uma apostila do Word que fiz eu tenho uma apostila do Excel que eu diagramei recentemente e tenho várias apostilas que você vai poder fazer o download lá na minha página do sigonerd.com, na seção apostilas do Nerd. O modo de estrutura de impressão, o modo de estrutura de tópicos ele é muito interessante quando você tem justamente isso, documentos técnicos para visualizar. Você pode trocar para o modo de estrutura de páginas e você vai visualizar de forma simplificada os capítulos, onde você pode aqui selecionar os capítulos inteiros, você pode recolher, né, esses capítulos de forma que você tenha somente os tópicos principais. Você pode reduzir, quer ver, recolher, clicando aqui no sinalzinho de menos. Então tem uma série de recursos que você pode utilizar usando o modo de estrutura de tópicos. Eu particularmente não gosto dessa estrutura e uso ele muito pouco mesmo.
Se eu fechar, voltamos à diagramação normal do nosso texto. O próximo tópico é chamar... um detalhe, quando você está na estrutura de tópicos, uma nova guia vai ser aberta aqui, chamada estrutura de tópicos, com ferramentas específicas sobre o conteúdo. O quinto e último modo é chamado de modo de rascunho. Essa minha apostila tem imagens. Veja só, quando eu estou no modo de rascunho, eu não visualizo as imagens. Ele prioriza o texto que está aqui nos documentos. Olha que eu tenho na minha apostila aqui algumas teclas de atalhos principais do Excel. Então, você tem no modo de rascunho a priorização do formato de texto, em que você vai poder fazer alterações no texto sem se preocupar com as imagens. Isso é muito útil se você tiver um documento muito grande e esse documento estiver dando trabalho para que você possa redigi-lo. Essa minha apostila, por exemplo, ela tem 250 páginas. Você vai ver que há diversos conteúdos, há muitas imagens, há muito link para os vídeos. Se você quer então aprender Excel, aproveitando, vamos fazer aí o meu merchan também. Se você quiser aprender o Excel, uma das formas de fazer isso é baixando essa minha apostila lá no meu blog no sigonerd.com. Então, nós temos 5 formas diferentes de visualização de documento. Essas 5 formas também estão disponíveis aqui, dentro da guia Exibição. Layout de impressão, leitura de página inteira, layout da web, estrutura de tópicos e, por fim, nós temos aqui o modo de rascunho. Escolha o modo, eu particularmente recomendo, eu gosto de trabalhar com esse modo de exibição de layout de impressão, porque eu tenho certeza de que meu documento está ficando legal enquanto eu estou redigindo. Vamos dar uma olhada lá no nosso edital. Se eu abrir aqui o edital novamente, eu posso mudar. Eu tenho aqui modos de visualização, já podemos fechar também, como já sendo um texto, um item que já verificamos. Vamos falar de localizar e substituir textos, que também é um item bem facinho, e depois vamos falar de formatação de fonte. Modos de seleção de texto também já incluímos aqui, que são os módulos usando a tecla Shift, usando outras teclas de atalho. Há um outro item de seleção que você pode utilizar, que é através da tecla de atalho F8. Quando você está selecionando um texto, se você quiser utilizar essa tecla de atalho, ela é um pouquinho mais complicada, eu não gosto muito de usar a tecla F8, veja só. Você pode pressionar F8 e com as setinhas de direção você consegue selecionar o seu texto. Pressionando F8 novamente, ele seleciona o seu documento inteiro. E acho que pressionando pela terceira vez, ele estende até o final. Isso. ESC interrompe a forma de seleção. Lembrei agora dessa tecla de atalho, por isso que passei para vocês. Eu lembro mais ou menos aí de umas 80 ou 90 teclas de atalho do aplicativo. E não é sempre que nós utilizamos essas teclas de atalho, por isso às vezes é comum esquecermos aí no dia a dia. Vamos falar então de localizar e substituir. O Word possui uma ferramenta interessante de localização de texto. Imagine que você baixou para estudos a nova legislação trabalhista. O arquivo tem mais de 1000 folhas e você tem lá todos os comentários. Se você está procurando um determinado tema, você não vai folhear página por página do seu documento até encontrar a informação. Você pode vir aqui na guia Página Inicial e na galeria Edição, clicar sobre o botão Localizar. A tecla de atalho para localizar é Ctrl L. Clicando em localizar, você vai ver que essa janela de navegação vai ser aberta e eu posso escrever aqui o item. Por exemplo, eu quero localizar a palavra inicial. Assim que eu faço a digitação da palavra, ele já me mostra a quantidade de correspondências que existe da palavra e cada um dos trechos do documento onde ela aparece. Se eu clicar sobre um item, você vai ver que ele vai ser assinalado, ele vai ser marcado na tela. O localizar ele é ótimo porque ele permite a você visualizar na própria tela onde estão as palavras que você está procurando. Você pode localizar também caracteres. Deixa eu ver se ele permite aqui o uso de caracteres coringa. Vamos fazer um teste. Eu acho que não. Enquanto você não usar a localização avançada, não dá para usar caracteres coringa, que são caracteres especiais aí que o Word utiliza para localizar textos. Se você clicar então no botão, vai ser aberta a janela de navegação, mas se você clicar aqui nas opções de localização, você tem o item Localização Avançada, que é aqui que nós conseguimos aumentar o poder da busca do Word. Se você simplesmente digitar um termo, como eu fiz agora inicial, você viu que ele marcou as palavras, eu posso vir até aqui, clicar no botão de mais e encontrar mais opções de localização.
Na localização, você pode pedir para que ele diferencie as palavras maiúsculas e minúsculas. Isso é útil, por exemplo, quando você quiser fazer a diferenciação se uma palavra está escrita com letras maiúsculas ou letras minúsculas. Um bom exemplo disso seria a palavra São Paulo. São Paulo tem a letra S maiúscula, mas no seu texto você pode usar a palavra São de forma minúscula e você quer trabalhar apenas com as células que estão com o texto formatado em minúscula. Então você pode ligar aqui o diferenciar. Usar caractere coringa é aquilo que eu tentei fazer na anterior. Essa interrogação aqui substitui apenas um caractere. Se eu quisesse procurar as palavras iniciar e inicial, eu colocaria aqui essa interrogação, marcaria o campo coringa e pedia para que ele localizasse a próxima. Você vai ver que ele localizou a palavra inicial, justamente porque não importa a palavra que está aqui nessa posição. Se eu quisesse procurar a palavra inicialmente e todas as que fossem inicial e iniciar, eu teria que substituir isso por um asterisco. Aí sim, ele pegaria tudo aquilo que começaria com inicia e vai procurar. Se clicarmos em realce de leitura, ele vai realçar todas as palavras que compõem esse meu texto, que tem as iniciais, que tem a palavra inicia, não importa de que forma que ela termine. Pode ser inicial, iniciar, iniciante, tudo aquilo que começa com inicia. Além dos caracteres coringa, você também pode pedir para que ele coincida o prefixo e o sufixo de uma palavra. Eu posso ignorar caracteres de pontuação e também ignorar caracteres de espaço em branco. Toda vez que você quiser localizar texto, você ainda pode localizar caracteres especiais, como esses aqui. Eu quero localizar, por exemplo, todas as marcas de parágrafo do meu texto. Você já vai saber logo o que é uma marca de parágrafo. Se eu pedir para ele localizar a próxima, você vai ver que ele vai marcar o final da minha frase, porque aqui está um símbolo de parágrafo. E, usando o comando substituir, nós podemos eliminar todos os parágrafos do nosso documento de uma forma bem simples, sem ter que fazer isso manualmente. Localizar é esse recurso que eu acabei de explicar para você, onde podemos localizar desde textos simples até textos com aplicação de caracteres coringa e ainda localizar textos especiais. O comando substituir é o contrário. Ele permite, através da localização do seu texto, substituir por um conteúdo novo. Um exemplo, eu gostaria de trocar todas as guias, toda a palavra página por PAG abreviado. Eu posso vir até aqui, então, agora e clicar no botão substituir, cuja tecla de atalho é Ctrl U. Quando você abre a primeira vez, é assim que ele aparece. Deixa eu voltar aqui os caracteres tudo para o padrão, Vamos limpar tudo aqui, aqui. Eu quero pesquisar tudo, perfeito. Quando você abre pela primeira vez o substituir, ele vai trazer essa tela para você. Nós devemos informar o que eu quero localizar e pelo que eu quero substituir. Então, eu quero localizar tudo que for página e quero que ele substitua por page, abreviado com pontinho. Se você quer localizar a primeira ocorrência, clique aqui em localizar próxima. Você vai ver que ele vai marcar a próxima ocorrência que ele identificar no seu documento. Se você quiser substituir, clique aqui em substituir. Você vai ver que ele vai trocar a palavra página pelo page. E eu posso, fazendo isso, olha só, agora está aqui, eu posso selecionar cada um dos itens que existem no meu documento. Se você quiser fazer isso no seu documento inteiro, clique em substituir tudo e o próprio Word vai lhe dizer que foram feitas X substituições. Nesse meu documento foram feitas 14. Se eu der um OK e fechar, todas as palavras página que estavam escritas por extenso foram abreviadas para page. Se pressionarmos Ctrl U, que é a tecla de atalho para substituir, você também pode configurar as opções avançadas. Você pode escolher se você quer diferenciar maiúsculas e minúsculas, localizar apenas palavras inteiras, se você quer usar caracteres coringa, coincidir prefixo e sufixo, ignorar caracteres de pontuação, ignorar espaços em branco e outros itens. Um exemplo que eu posso utilizar isso avançado, veja só, eu tenho vários parágrafos no meu documento. Se eu quiser juntar tudo isso num documento só, eu falo para o Word, você vai localizar para mim tudo que for marcas de parágrafo e não vai substituir por nada, eu vou deixar em branco. Se eu clicar em substituir tudo, ele fez 11 substituições. E se nós rolarmos agora o nosso documento, você vai ver que tudo virou um texto só, sem marcas de parágrafo. Se justificarmos o nosso texto, você vai ver que todo ele ficou justinho.
Ou seja, não há marcas de parágrafo separando um documento do outro. Aproveitando que eu falei de parágrafo, se você clicar sobre um pedaço do seu trecho do texto e pressionar a tecla Enter, vai ver que vai ser inserida, né? O seu texto vai ser jogado para a linha de baixo. Nesse espaço onde pressionamos o Enter, foi colocada uma marca de parágrafo. E essa marca de parágrafo é justamente onde o Word sabe que foi quebrado o texto do seu documento. Esse controle aqui, chamado de mostrar tudo, quando clicado, ele mostra os caracteres de controle ocultos do documento. Se você notar, entre uma palavra e outra, existe um pontinho que representa a barra de espaço. O Enter, quando pressionamos no teclado, é este controle de parágrafo que é inserido. Se você pressionar a tecla Tab, vai ver que nós temos aí as setinhas, esse espaçamento unificado do tabulador. Esse espaçamento aqui tem exatamente 1,25 centímetros e serve para dar espaçamentos. Se você inserir quebras de página manuais no seu documento, vai ver também que o Word coloca essas quebras de página. Todos esses caracteres de controle servem para que o Word saiba exatamente como trabalhar com o seu texto. E se você desligar o modo exibir e ocultar, vai ver que todos eles desaparecem e não saem na impressão. Mesmo que você esteja com eles visíveis, eles não saem na impressão. Esses caracteres aqui eles são apenas para controle do documento. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso edital. Eu já posso falar então tranquilamente para vocês que localização e substituição de texto é um item que já estamos prontos para dizer que entendemos. Vou salvar. Quanto tempo nós temos de aula? 16 minutos? Então dá tempo ainda de falar sobre a impressão. O que é uma impressão para o Word? A impressão é quando você tem aí a possibilidade de visualizar ou de mandar para a sua impressora aquilo que você fez no seu Word. Para imprimir, você tem diversas formas. Para realizar a impressão, você tem diversas formas. A primeira, clicando no botão Backstage, né? Vamos lá para o 2010. Clicando aqui no botão Backstage e em seguida colocando Ctrl Z, clicando sobre Imprimir. Quando clicamos sobre Imprimir, nós não vamos mandar diretamente para a impressora. Basicamente, ele está dando opções para você de impressão, como escolha do número de cópias, a impressora para a qual você quer selecionar, você quer imprimir, as configurações, se você quer imprimir todas as páginas, apenas a página atual, apenas os intervalos personalizados. Em intervalos personalizados, é muito comum você fazer isso aqui, e encontrar numa prova esse item 14, ponto e vírgula ou vírgula 7,10-15. O que significa isso? Significa que eu quero imprimir das páginas 1 até a página 5, depois quero imprimir só a página 7 e depois da página 10 à página 15. O hífen permite a você selecionar uma faixa de impressão. E quando você coloca apenas um número separado por vírgulas, como o número 7, só aquela página vai ser impressa. Se você parar o mouse sobre esse controle, vai ver que ele explica isso para você exatamente aí na tela. Você ainda pode imprimir página 1, seção 1, se o seu documento estiver separado em seções. Você pode imprimir de um lado, se a sua impressora permite o recurso, você pode imprimir dos dois lados da folha. Você ainda pode agrupar as páginas, escolher a orientação, tamanho de página, ou ainda escolher até se você quer imprimir 2 páginas por folha, 4 páginas por folha e assim sucessivamente. Todos esses recursos de impressão, então, estão disponíveis para que você configure inicialmente e depois, em seguida, clicando em imprimir para poder imprimir o documento diretamente aí à impressora. Existe um botão chamado de impressão rápida, que é esse que foi colocado aqui na nossa barra de acesso rápido. Quando pressionamos o botão impressão rápida, nada daquilo aparece. O que está na tela vai ser mandado diretamente para a impressora. É uma forma de economizar tempo, onde você pode clicar nesse botão e ele vai direto ali para a sua impressora. Se você quer ter acesso às configurações de impressão através de teclas de atalho, pressione Ctrl P. Ctrl P é a tecla de atalho que vai trazer você justamente para essa área, onde você vai poder fazer a configuração da sua impressão. Além de tudo isso, você tem aqui as suas margens, que você pode configurar de visualização. Você tem também a possibilidade de configurar a sua página com a caixa de diálogo padrão de todas as versões anteriores do Word e ainda mudar as configurações da sua impressora clicando em Propriedades da impressora. Propriedades da impressora vai listar
cada uma das possibilidades que você pode configurar, desde a qualidade da imagem ao tipo de papel que você está usando. Isso varia de impressora para impressora. Em todo caso, explore aí na sua casa o recurso que você tem aqui. A tecla de atalho para isso mesmo é Ctrl P. Muito bem, Ctrl P é a tecla de atalho que faz aí com que você entre no modo de visualização de impressão. É isso. Vamos marcar mais esse item lá no nosso edital. Você está vendo que esses recursos são bem simples, eles não têm complicação nenhuma. E na próxima aula nós vamos falar sobre formatação de fonte, onde você vai aprender realmente como fazer aí a formatação dos dados do seu documento. Espero que tenha gostado dessa aula. Um abraço, até nosso próximo encontro.